Quem faz scalping, né, operações curtas, independente do tipo de oportunidade que você vai tirar do mercado, sabe que você está ali sempre muito no limiar, né? Entre estar certo e errado, né? O stop é muito curto e por aí vai, né? E tem um conceito, né? Se você for sério, ou quem estiver ensinando for sério, né? Tem um conceito de mercado, que inclusive é citado no livro do Mark Douglas, Trading the Zone, que é o de imprevisibilidade do mercado, né? Que tudo pode acontecer, tá? E esse conceito, tá? Ele é válido, é sério, eu propago, vale a pena, tá? Esse conceito pode brigar, tá? Eu já reparei isso em algumas pessoas, alguns ex-alunos. Esse conceito pode brigar com algumas conclusões que você vai tirar ao longo do tempo, depois de fazer, tentar, errar, ajustar o mercado te dando feedback. Tá? Ele pode te guiar a um caminho de você achar que a solução para alguns problemas do scalping, do giro, ou até de mudança cíclica no mercado, é um tipo de problema que você resolve de um jeito, tá? E nem sempre é assim, tá? Eu criei esse vídeo aqui, né, e tá na série de conversas profundas, porque são aqueles temas, né, um pouco mais complicados, que a gente precisa de um pouco mais de tempo aqui para poder conversar. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Han, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trade, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Eu tenho algumas séries no canal, essa aqui eu chamo de conversas profundas, que são aquelas conversas que eu tive ou até tenho com outras pessoas, em que a gente vai, né, ou ia, né, aprofundando e a pessoa devolvia um assunto e aquilo ia, né, gerando realmente um negócio, uma troca de informação muito importante. E eu sei que no vídeo aqui não gera troca, porque você está só ouvindo, né, e para mim é um pouco difícil replicar isso, tá? Mas eu vou tentar ao máximo aqui, como tento nos outros da série também, tá? Qual é a questão aqui, tá? Tem um conceito que ele é válido para qualquer time frame do mercado, se for operar curto ou longo, mas ele é muito mais percebido e muito mais importante, eu diria, muito mais percebido. Importante eu não sei. Para quem gira, para quem faz scalp em operações curtas, independente da natureza ali da operação de scalp, independente do ativo, tá? Que é o conceito de imprevisibilidade, o conceito de tudo pode acontecer, tá? Tem gente que tem isso enraizado, tá? Tem gente que aprende isso, ou aprendeu de forma inerente, tem gente que só lê isso em livro, e acho que o livro do Mark Douglas, o Trading the Zone, é o que faz isso com maestria, talvez seja o único, talvez tenha outros que eu não tenha lido, mas que trata essa questão com maestria, né? Dessa característica inerente de que não adianta você querer brigar com essa característica do mercado, que é de que tudo pode acontecer a qualquer momento, basta um trader querer, tá? Se for parar para pensar, né, assim como, entre aspas aqui, né, acho que palavras dele, se ele me engano, isso guardou, ficou muito fresco na minha memória, né? Se você for parar para pensar, independente da técnica, se o cara está arbitrando ou não, e por aí vai, se está fazendo na mão ou com robô, né, o preço ali, a formação de preço, né, nada mais é do que a expressão do que cada trader individualmente acha de barato ou caro. Independente se a pessoa está zerando ou abrindo posição, se ela está zerando, né, ela só zera a 2 porque achou que não conseguia zerar a 2,5, a 3 ou muito mais para cima disso. Então, cada trade, independente se é uma entrada ou uma saída, é uma expressão momentânea daquele momento, ou de um setup, ou de uma forma subjetiva, a pessoa operando na mão, né, a expressão do barato e caro. E no limite, quando você considera spread a spread no scalping, né, não existe, né, o mercado, não existe essa questão de exagerou, tem que parar aqui ou vai parar aqui, porque no limite o mercado pode ter subido 30 pontos em linha reta. Para subir mais um ponto, ou mais meio ponto no spread do dólar, ou um pouco mais no índice, basta um trader no mundo com um lote suficiente expressar a sua vontade de continuar comprando, de continuar vendendo, para aquele spread continuar ticando e continuar trocando e o preço continuar subindo. Na realidade, tirando as arbitragens, tirando o mercado ficar desarbitrado de preço, né? Você ter ali um mini índice diferente do índice padrão, tirando isso que os robôs costumam fechar, né? Você não tem limite para o preço, né, no intraday ali continuar subindo ou continuar caindo. Ah, André, tem um limite de alta ou de baixa. Eu estou dizendo nesses micromovimentos, eu não estou dizendo limite de alta ou de baixa do dia. Eu estou dizendo em cada movimento, muito próximo da onde você define que aqui eu vou comprar, independente do motivo. Eu vou comprar aqui, estou olhando variáveis que têm lógica operacional, tá? Não estou falando de coisas aqui sem sentido, né? E eu vou comprar aqui. Pô, o preço pode parar meio ponto, um ponto e meio para baixo. No caso do índice, 30, 40, 100 pontos para baixo. Pode. Basta um trader grande expressar a vontade dele naquele momento. Ou seja, tudo pode acontecer a qualquer momento. Basta um trader expressar a vontade. Isso entre aspas, Mark Douglas. E é verdade. Essa característica de que tudo pode acontecer gera o conceito da imprevisibilidade. O conceito de que,
Não é que o mercado é imprevisível sempre, você tem sinais, mas sinais são só indicativos de probabilidade, não são soluções de causa e efeito com links 100% de certeza. Você pode ter causa e efeito no mercado, inclusive eu sugiro que você olhe, tá? Mas eles não geram certeza, eles geram probabilidade. Tá? Isso é uma discussão para um outro vídeo. Tá? E aí que tá. Essa discussão, ela gera... tá bom, então, então se o mercado, né, se tudo pode acontecer a qualquer momento, independente do meu sinal, ou seja, o mercado é imprevisível, a pessoa pensando, né? Logo, não importa muito a técnica, importa muito mais o gerenciamento de risco. Esse é o ponto alto desse vídeo. Essa é a questão do Conversa Profunda aqui. Porque ou você já teve isso, ou você já ouviu isso de alguém, eu já tive essa conversa com outras pessoas. Então será que é só o gerenciamento de risco mesmo? Né? Então pouco importa, né? O resto? Vamos de cara aqui, eu acho que não. Eu tenho convicção de que para mim, não diria que para os outros. Para mim, não. Para mim tem que ter um edge, tem que ter uma vantagem. Não adianta atribuir, não é porque o mercado tem esse componente intrínseco de imprevisibilidade que você não vai ter que procurar vantagem no mercado. Na minha visão, pela minha experiência, né, com as minhas operações e convivendo com outras pessoas, só para em pé na física, ou eu tô falando na física porque é o meu meio, tá? Só para em pé quem tem vantagem, tá? Independente da natureza da vantagem. Antigamente a vantagem podia ser informacional, chegou a ser velocidade, tá? Assim, hoje é uma vantagem puramente analítica de manipulação de dados, de perceber alguns padrões, algumas ineficiências de microestrutura, fora algumas outras, tá? Um pouco mais longas e por aí vai. Então, para mim, é claro que tem que ter vantagem. Não dá para atribuir, na minha opinião, a responsabilidade ao gerenciamento de risco. Eu não digo que não é importante. Eu digo que o gerenciamento de risco, ele é, na minha visão, tá? Ele é essencial, mas não determinante, não único determinante. Ou seja, sem ele é impossível, mas só com ele também. Só o gerenciamento de risco, em termos de escala de prioridade, e que se dane a análise, que se dane o resto, na minha concepção, não dá certo. Agora, qualquer melhor análise do mundo, sem uma adequação de risco, também não para em pé. Ou seja, ele é condição que precisa estar, mas ela não é sozinha determinante a palavra. Sozinha ela não justifica, tá? E é muito normal, porque, você cair para esse raciocínio. E aí que tá, esse é um negócio que ele vem, esse pensamento, ele vem depois de um tempo de mercado, ele não vem no começo. Porque você, no começo, é natural você acreditar em certezas, criar convicções, independente do que você olha para operar. Né? Geralmente o pessoal usa questões mais gráficas, né? Indicadores técnicos e por aí vai, porque é mais fácil, é mais objetivo, é mais difundido, você pode estudar o passado, né? É mais entendível, né, no curto prazo, mas pode ser qualquer coisa. Você geralmente não acredita nisso. Aí quando você se desenvolve como operador, ou vai procurar, né, conteúdo sério, ou vai ler o livro até do Mark Douglas, que eu recomendo para todo mundo, Trading in the Zone, você aprende esse conceito, aí você começa a brigar. Tá? Aí você de fato passa um tempo no mercado e aí de fato, se você for sério, você vai acreditar em previsibilidade, de que tudo pode acontecer de alguma forma, ou por bem ou por mal. Por mal é apanhando muito. Por bem é aceitando isso, ouvindo, né? E deixando o mercado e te mostrando isso. Pela experiência acumulada, você fala, cara, realmente, olha, aqui tinha tudo para acontecer isso e aconteceu. Aqui tinha tudo para acontecer aquilo, cara, e eu, simplesmente virou a partir dali, aconteceu alguma coisa nova, pode ou não ser uma breaking news, pode ser um insider trader ou não, simplesmente um trader no mundo errando, mandando uma ordem, não sei. Basta um clique para mudar a tua percepção analítica até então, até aquele momento, e não tem nada que você possa fazer, muitas vezes, para prevenir ou antecipar aquilo. Tá? Você vai lá e percebe isso. E você percebe isso, e aí começa esse problema. Então tá bom, então o gerenciamento de risco é de fato mais importante, que se dane o resto. Então tem que focar aqui no gerenciamento de risco. Cara, e aí você larga o resto, para de se desenvolver analiticamente, né? E eu acho que aí acaba se perdendo. A pessoa acaba entrando num círculo vicioso de se perder, porque, pouco importa, analisar, eu já sei o mercado, agora eu tenho que gerenciar só o risco, melhorar o gerenciamento de risco, ou focar no gerenciamento de risco, que vai vir o resultado daqui. Se você pode ter uma melhoria, óbvio. Se você tivesse um gerenciamento de risco anterior ruim, óbvio que se você vier para um negócio correto,
você vai melhorar o teu resultado. Não significa que você vai parar no mercado ou que isso vai te gerar dinheiro de forma consistente, mas você vai sentir melhor. A questão é, se você já tem um gerenciamento de risco ok, e acha que melhorando ele demais é isso que vai te dar, né, consistência ou dinheiro ou longevidade no mercado, sem se preocupar com o edge ou se manter atualizado com o edge, com uma vantagem, você está com um problema. Porque a vantagem muda, né? Às vezes ela muda estruturalmente, para de existir, que nem a arbitragem entre mini e padrão, parou de existir na física. Quem faz é o robô e acabou. Estou dando um exemplo, tem vários outros. E às vezes ela é cíclica, ela vai e volta, como dei diversos exemplos aqui, né? Trade de operacional da abertura, aquela distorção que dá entre o índice futuro e a pré-abertura de formação de preço do Ibov. É cíclico, tem dia que vai dar, tem dia que não vai. Né? Não adianta você forçar aquele trade, tem dia que vai dar, né? Ela vai estar distorcida, tem dia que não vai. E acabou. Distorção do preço justo em relação ao que eu calculo. Pô, tem épocas ou dias que vai dar distorção e tem épocas que não, que o mercado vai estar dentro de uma faixa corretamente precificado que não vai dar oportunidade para você dizer, olha, ele está muito errado para baixo ou para cima, vale a pena fazer um trade aqui. Pô, entendeu? Da front run em algoritmo low frequency. Nem sempre tem algoritmo low frequency executando. Pô, então é cíclico, vai e volta, e tem oportunidades que fecham. Tá? Então, vamos lá. Eu acho extremamente importante essa mudança de quem de fato acredita em incerteza, para resumir aqui. Por que isso? De forma bem resumida. Quem incorpora essa crença de que tudo pode acontecer de fato, de que, né, tem incerteza no mercado, acaba, né, estopando quando precisa, porque acredita que de fato tudo pode acontecer. Se de fato tudo pode acontecer, a pessoa não briga com o incontrolável, especialmente no scalp. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Você não casa com a posição, que é ficar ali, especialmente quem está girando, né? Vai ali, ganha pouquinho, ganha pouquinho, perde pouquinho, de repente o mercado vem completamente contra, o mercado chamou, tá? Quem não sabe o que é isso, então vou deixar aqui embaixo um vídeo falando, né, no scalping, os problemas dos dias que o mercado chama. E aí o mercado te chamou, você não conseguiu estopar, você até tentou, mas não conseguiu. Aí, fudido e meio, desculpa a palavra aqui. Aí, aí você vai, né, tentando trabalhar, mas, comprado no nível de preço e ele está aqui embaixo, ou vendido no nível de preço, ele já está trabalhando em outra faixa. Aí você fica tentando trabalhar a faixa, mas carregando aquela posição perdedora. Casou com a posição. Tá? Quem acredita em previsibilidade, dificilmente não estopa, casa com a posição, tá? Ou não fica flexível com o lado que o mercado mostra. Às vezes a gente cria viés, é natural, dentro do dia, não só o pré-mercado, viés do pré-mercado. Às vezes a gente cria viés dentro do dia, o mercado está forte, o mercado está fraco. E às vezes a gente não enxerga, especialmente quando o mercado vira muito rápido, essa agressão, né? Que eu gosto de ver pelo acumulado do fluxo de ordens ou pela execução de algoritmo low frequency, quando tem para um lado, você tem uma direção. Óbvio que o mercado faz movimentos contra essa direção, o mercado está subindo no dia. Ele faz movimentos grandes de venda, mas ele continua subindo. Essas grandes viradas que o mercado dá, ou especialmente quando o mercado está largado e você não enxerga, ele está fazendo movimentos grandes com amplitude longa e você não enxerga a direção. Ou porque não tem algoritmo low frequency, ou porque o acumulado da agressão não embala para algum lado, ou porque é um mercado guiado totalmente por HFT, tá? Que está acontecendo para caramba no índice. Só HFT levando o mercado para quase onde ele quer, dentro da banda de preço justo. Começa a ficar difícil, né? Esses dias começa a ficar difícil de você, né, criar uma sensação de lado. Tá? A questão é, eu acredito que tem que ter a capacidade de flexibilizar, emocional, de se flexibilizar e falar, opa, aceitar aquela nova direção que o mercado está indo. Muitas vezes, de novo, a gente cria um viés de intraday, mesmo olhando dados coerentes. Tá? E o fato de você aceitar a imprevisibilidade do mercado faz com que você aceite mais naturalmente o fluxo do mercado, a direção do mercado, e não fique brigando com aquele teu viés que você criou, muitas vezes olhando variáveis corretas, mas o mercado não te mostrou sinais de que ele ia virar, virou, e você está preso ainda naquele conceito, vai subir, vai voltar, e você não está aceitando aquela nova direção do mercado, mesmo que ela seja guiada por HFT, que na minha visão microestrutural é barulho. Não dá para criar uma viés em cima de HFT, na minha visão. E às vezes é ele que está guiando o mercado. Mas quando você aceita que tudo pode acontecer, quando essa crença é mais forte do que a tua crença na tua habilidade analítica de comprar ou de vender no mercado, você fica mais flexível em aceitar para onde o mercado está indo sem brigar, sem achar que a tua capacidade analítica é maior do que
uma característica inerente do mercado que é a incerteza. Ainda mais para quem faz scalping, que está ali toda hora. Compra, vende, estopa. Entra, sai, estopa. Entra, sai, estopa. É muito curto, é muito rápido. Você toda hora está sujeito a sentir essa característica de imprevisibilidade justamente porque o stop é inerentemente curto. Tá? Então, sim, para resumir aqui, essa grande viagem, né? De fato, você tem que ter, de alguma forma, não sei qual grau, alguma crença em imprevisibilidade. E eu vou dar um exemplo aqui que talvez tenha faltado no meio do vídeo, né? Esse trade pode ser qualquer trade de scalp. Eu vou pegar um trade que eu tenho feito bastante atualmente no índice, que é o chamado dupla score, que não é ali só olhar a fila do book, que nem a gente fazia no dólar, tem muita compra, tem muita venda. É uma variação mais profunda disso, baseada em cima do cash and carry, por aí vai. Mas a lógica é a mesma. Pô, vai ter o mercado, ele gasta 150, 200 lotes em cada nível de preço, na média, no mini dólar, por exemplo, sei lá o que, para subir ou para cair, meio ponto, para corroer a primeira fila. Quando vai chegando perto de barreiras, ele vai gastar 2 vezes mais do que a média, 3 vezes mais que a média, 10 vezes mais que a média, ou seja, precisa de a contribuição marginal para dar um tique a mais na compra ou na venda aumenta demais. Fala, opa, pô, vale a pena atuar contra aqui, óbvio. Não adianta só ficar olhando o lote, tem que olhar especialmente a corrosão da fila, o grau de agressão. Assim, o trade é mais complexo do que isso, tá? Tem que olhar mais coisas. Não é só mais compra e mais venda, põe lote em cima de cada nível de preço. Aliás, se fizer isso no dólar, você vai se enrolar. Muitas vezes o que o mercado quer é lote. Então, ele tem muita venda, você vai colocar um lote pendurado na frente dessa venda e o mercado às vezes quer aquele lote. Tá? Então, assim, esse conceito simples eu faria só em ações pontualmente, mas não faria nem no dólar nem no índice. Tá? A dupla escola é um pouco mais profunda do que isso. Mas vamos lá. Você está ali, conceito bem simplista, tem muita venda. Você vai lá e põe um lote para vender na frente. O conceito ele é correto. Agora, o que te diz se não, naquele momento, não vai ter um louco que vai falar, puta, era o que eu precisava para comprar agora. Eu queria comprar 10 mil lotes, na média só tem 150, tá? E ali tem 4 mil na fila. Puta, vai lá e toma tudo. Às vezes você tem sinais anteriores. Às vezes, aonde? Pô, aquele player já mostra que ele está comprando quando tem lotão. Ele já vem mostrando, mesmo que não seja um algoritmo low frequency, mas ele já pode vir, se existir algum algoritmo ligado com fracionamento de ordens, já comprando, e você está atuando contra barreiras de venda, você tem um sinal de que esse cara quer lote. Se esse cara quer lote, chegou no lote, pô, você tem um sinal de que aquele lote vai ser consumido e que provavelmente operar contra a score vai ser ruim. Você tem um indício. Se vai ou não, muitas vezes pode ser que, pô, bata ali e caia aqueles 2, 3, 4, 5 centavos que você quer, dê dinheiro, e aí depois o mercado vai embora. E nem é aquele fracionador de ordens que foi lá e tomou aquela escorona, foi um outro cara. Pô, pode, mas você tem um sinal ali, você tem algum elemento te dizendo, olha, tem gente comprando, tem lote na venda, mas às vezes é o que ele quer. Quando chegar ali no preço, pode ser que ele queira. Então, pô, a probabilidade de tomarem aquele lote que você está escorado é alta. Mas tem vezes, cara, quanto mais tempo você tiver de mercado, você vai perceber, tem vezes que não tem sinal nenhum. É isso, é o fator novo. Entrou ali, estava tudo muito claro que pô, aquela score ia funcionar, puf, entrou um cara, tomou tudo. Que acabou. E você tem que aceitar. Então, esse componente da imprevisibilidade que você não controla, não tinha algo que você... Não foi um erro de estratégia. Operar contra a escora, vamos dizer, não pode ir para tua cabeça que é errado nesse caso, porque aquele em isolado deu certo. Tá? O grande foco do negócio para você avaliar se um trade é bom ou não, se uma oportunidade é boa ou não, é avaliar uma sequência de trades. E não um trade isolado ou um dia isolado. É avaliar uma sequência. E quanto mais amostra você tiver, quanto mais sinal você tiver, melhor. Por isso que eu tenho buscado trades que dão diversas oportunidades no dia. Os de scalping, né? Os de distorção do preço justo não dá diversas oportunidades no dia, dá algumas na semana, tá? Mas os de scalping dão diversas no dia. Operar contra a pessoa física, diversas vezes no dia. Eu vou tendo uma noção, né? Eu desassocio ter que dar certo um trade único, né? Para avaliar se ele é bom ou ruim. Então, essa questão da escora, pô, se um trade deu errado, pô, eu sei que aquele trade, assim, ok, não tinha nada de muito errado com ele, né? Tinha ou não indício prévio, não importa, mas aquele pontualmente deu errado. Eu não vou parar de fazer ele, eu vou continuar fazendo ele, porque eu sei que estatisticamente, ao longo de 10, 15, 20, 30 sinais,
ou estatisticamente a probabilidade de eu ganhar se eu executar todos é muito maior do que a probabilidade de eu perder. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas eu não deixo a minha capacidade analítica dizer, tem muito score, tem que acontecer isso. Tem muito score, é provável que aconteça isso, mas pode não acontecer. E quando você de fato internaliza que pode e aceita de fato, se aquela barreira sai, você vai lá e estopa. Com meio ponto, com 2, com 3, com 100, com 30 no índice, com 50, você estopa. Acabou o sinal, acabou. Você tem que estar fora. Você tem que estar fora daquela operação. Você não fica brigando com ela, você não fica casando com uma operação ruim e carregando ela, fazendo médio ou trabalhando uma nova banda para carregar uma operação ruim para consertar. E mais ainda, você não fica inflexível quando inverte as polaridades do mercado, quando inverte o lado. Quem faz scalp tem uma cabeça de viés, né? Eu já citei isso aqui, vou até deixar o vídeo que eu cito, né? Você tem uma cabeça de lado, né? Então o mercado tá ticando para cá, então eu tô com a cabeça para lá. Parou de ticar para lá, opa, a cabeça é para cá. Eu vou para cá, a cabeça para cá. Eu vou aceitando, como se fosse aquele joguinho, né? Quem é mais velho vai saber se aquele joguinho, os primeiros do Atari, que tinha aquele bonequinho, né? Que ia numas canaletinhas assim, né, escurinha, ia comendo as fichas, ia só andando. Assim, né? É isso, ele anda para um lado ou para o outro, ele não fica parado. Quem tem cabeça de scalping, é isso, o mercado ele tem que ter essa... Qual é o teu viés? Você não precisa estar comprado ou vendido sempre, mas o viés agora o viés é de alta ou o viés é de baixa? Agora o viés é de alta ou o viés é de baixa? E tem hora que você se perde, que é o balanço. Ok, aí você não tem muito viés. Vou largar o vídeo que eu falo sobre isso aqui, tá? Então, cuidado. Gerenciamento de risco é importante, mas ele não está, na minha visão, acima da sua capacidade de enxergar boas oportunidades. Ele anda ao lado, talvez com o mesmo grau de importância, mas ao lado. Ele tem que estar junto. A tua capacidade, especialmente para quem opera na mão, você tem que ter confiança elevada, e confiança elevada tem a ver com lógica operacional, que é você saber o que está tirando no mercado, aquele trend tem que ser provável, né? Ele tem que ser claro, né? Ele tem que ser assim, entendível, tá? E tem que ter lógica. Tá? Não tá, o gerenciamento de risco não está em cima, está do lado, anda de mãos dadas com as oportunidades que você tira do mercado. Cara, eu espero de verdade que você tenha gostado, que não tenha sido uma viagem tão grande, né, assim para você, que tenha sido produtivo. E se foi, comenta aqui embaixo o que você achou, como é que você pensa, como é que você encara esse conceito de previsibilidade, se já encara, se não aceita, se engana, se não acredita, ou se acredita, com quem se aprendeu, cara, deixa aqui embaixo, tá? Ou deixa um pedido de sugestão para o próximo vídeo da próxima semana. Beleza? Abraço, até lá!